né? E eu vou perguntar uma coisa a você, Diegão. Tem uma frase muito legal que eu falo, que eu aprendi com você, a usá-la bastante na minha vida, e isso está sendo muito interessante, porque quando você aprende a usar ela e você aplica na sua vida, tudo muda. Quando eu digo tudo, é tudo. Não é 50%, nem 99%, nem... é tudo. E eu falo muito, deixa Deus ser Deus. Isso é muito sério. Quando você se apropria disso e você começa a aplicar, realmente você começa a viver em uma outra, eu não vou dizer dimensão, mas em outra plataforma, digamos assim. Outro nível de consciência. Em outro nível de consciência. Então, quando eu deixo Deus ser Deus, e quando eu falo isso nos meus stories do meu Instagram, muita gente fica curiosa. Muita gente aplaude, muita gente dá alguma reação. Mas como é que... Aí eu vou lançar a pergunta para você agora, que também já serve para mim, tá? Vamos lá, João, segura aí, viu? Como é que eu vou deixar Deus ser Deus na minha vida se eu estou dentro de uma prisão? Presta atenção. Como é que eu vou deixar Deus ser Deus na minha vida se eu, Diegão, estou dentro de uma prisão, mas a porta está aberta para mim sair? Isso é muito sério. Então, para me deixar Deus ser Deus, eu tenho que sair da prisão. Mas eu, ou você, ou qualquer que vai nos ouvindo aqui agora, às vezes prefere ficar dentro da prisão, mesmo a porta estando escancarada. Vamos lá começar o nosso podcast? Vai fluir. O negócio é sério. Vai fluir. Se prepara aí, você está preparado para ouvir isso? Tá. Então preste atenção agora, para de fazer o que está fazendo aí para você ouvir. Olha, isso é tão forte, sério e real, que muita gente até pode levar na brincadeira, não é? Que está numa prisão. Ah, não estou numa prisão, não. Eu estou livre, mas você pode ser sua própria prisão. Com toda certeza. Você é a cela, é a jaula, é a própria corrente, o grilhão que lhe prende. Porque o seu nome não reflete o seu eu, a essência que você é. O seu nome, ele configura você a um personagem montado pelos padrões da vida. Então, Anderson, ele é exatamente um protótipo, ele é uma imagem daquilo que foi formado e personalizado pelos meios onde conviveu, passou, onde a mente o identificou e o configurou a isso e disse assim, você é isso. Só que essa percepção de você é isso, ela está oculta por detrás do Anderson. Muita gente só consegue enxergar o Anderson. Ou às vezes você mesmo está preso em si enxergando o Anderson. O Anderson é limitado. O Anderson, ele tem exatamente um ponto inicial de ir até onde o próprio Anderson permite. Logo que o ser que conduz o Anderson e mantém o Anderson existindo dentro de uma realidade, ele vai além daquilo que o Anderson possa fazer. E deixar Deus ser Deus é reconhecer que o Anderson ele só está existindo porque existe um Deus que existe em Anderson. Pouca gente entende isso. Pois é. E você ou eu, qualquer um de nós aqui, só consegue deixar Deus ser Deus se a gente se esvaziar de nós mesmos. Porque uma das maiores prisões do ser humano se chama ego. É uma das maiores prisões. Eu citei isso muito no podcast passado. E isso é tão interessante porque isso é latente no mundo inteiro. Seja dentro de igreja, seja dentro de corporações comerciais, como você acabou de falar há pouco tempo aí, seja dentro do escritório de advocacia, de um hospital. Como é que eu vou deixar Deus ser Deus na minha vida, na sua plenitude, na sua completude da palavra em si, se o meu ego está lá em cima elevado? Essa é uma das maiores prisões. Então, jamais eu vou conseguir que essa frase ela seja exercida dentro da minha vida, eu com o ego lá em cima. Porque vai existir em primeiro lugar dentro da minha vida, por isso que é bem interessante, o pessoal pergunta muito sobre também qual é o nosso tema. Aqui o tema é livre. Está acontecendo. Está acontecendo, eu coloquei ali no cartaz só por questão de organização, digamos assim, mas está lá. Mentalidade transformadora e pensamentos em movimento, pensamentos em ação. Exatamente. E se a gente deixar os nossos pensamentos em ação sempre subir,
o ego vai subir também automaticamente. E Deus, ele não vai ser Deus nunca. Eu sei que Deus é soberano, mas a gente também tem um livre-arbítrio. Sim, sim. Então, assim, a questão do ego, ela é eminente em nossas vidas e jamais Deus, ele vai entrar forçadamente na sua vida e você vai fluir no que essa frase diz na sua essência. E o pessoal me pergunta muito sobre isso, como é isso? E aí eu vou explicar no privado, a gente conversa, bate um papo, e muita gente, como você acabou de falar, não entende exatamente essa frase, né? Entende ali como apenas como é que eu posso dizer, uma oratória simples ali só para dar uma empolgação no Instagram. Não, e não é isso não. Eu falo isso no Instagram, e falo no WhatsApp, e falo também para meus amigos pessoalmente, é para mostrar que realmente tem condições de Deus ser Deus e não está só enfeite no Instagram. A minha intenção não é essa. É para provar que a gente deixar Deus ser Deus, a gente vai viver uma vida de plenitude e real, Diegão. Real, não é irreal. Não. Olha, tem paciência um pouquinho se isso não cabe ainda na tua lógica humana, na tua percepção. Mas tudo isso é muito louco de entender. Claro, a sabedoria de Deus é louca, então foge, tá bom, ao intelecto humano, ao raciocínio humano, compreender com a mente uma coisa que só o Espírito pode discernir. E essa prisão do ego, essa prisão egóica, porque muita gente só compara ego ao orgulho, à soberba. Mas o ego é a própria ilusão de ser alguém, de ser o agente causador da ação. E Anderson frisou bem um ponto aqui de pensamentos que andam em ação, né? Diversas ações. Uma coisa que Deus se oculta, se afasta da ação, é quando você é o senhor da ação. Mas quando você reconhece Deus na ação e você é o instrumento da ação de Deus, entendeu, Anderson? Isso é muito interessante. Porque é o seguinte, o que Tiago faz ali na máquina, o que eu faço aqui, o que Anderson faz aqui, o que João faz aqui, é apenas ser um instrumento da ação da mente divina, da inteligência suprema, do Deus Altíssimo, daquele que nos move aqui e em tudo que move você. Porém, quando o ego toma para si a glória da ação, Deus dá a liberdade, como ele falou aqui, o direito de escolha, que é denominado de livre-arbítrio. O direito de escolha, faça o que você quiser, porém, depois colha. Ou seja, pegue o que você decidiu como escolha e viva o que você mesmo semeou por conta própria. Porque muitas vezes você vai pedir a ajuda de Deus naquilo que você escolheu. Deus é muito misericordioso, ele ainda vai te dar a oportunidade de se refazer e voltar ao caminho de novo. Mas essa escolha do ego, não é, Anderson? Essa escolha do ego diz assim, eu faço, eu posso, eu sou, diverge do pensamento de Deus, porque é um versículo que está lá em Isaías. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, pensamentos em ação. Agora, me diga uma coisa, Anderson, eu vou jogar para você de volta e você vai responder claramente. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se há uma afirmação disso, isso é um código bíblico, é um código consciente. Se tem dois pensamentos em um mesmo ambiente divergindo, o que vai acontecer? Alguém vai ter que ceder. Pronto. Essa guerra aí, alguém vai ter que ceder. Exato. E como é que eu vou seguir a voz do meu coração nessa divergência aí, se o meu ego está lá em cima? É impossível de seguir a voz do meu coração. É impossível, na minha opinião. Sim, sim. É impossível você ser natural e você está ligando, fazendo um link com essa frase aí, deixar Deus ser Deus, né? Tem vários versículos na Bíblia que falam da proteção de Deus, que falam que Deus, eu até citei um aqui, do Salmo 84, que diz assim, ó, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. Então, assim, como é que eu vou pôr a confiança no Deus que eu creio, né? E eu estou com o ego lá para cima, né? Super lotado de ego no coração, a vida, a cabeça com os pensamentos em movimento. Dentro dessa sala que vai ter essa discussão, né, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como eu falei, alguém vai ter que ceder. Que alguém vai ser esse? O seu ego vai deixar Deus ele agir nessa decisão aqui? Então, assim, são coisas que realmente divergem se você não tiver preparado e não tiver uma maturidade, não só espiritual, maturidade de inteligência mesmo emocional,
não é nem falando só espiritualmente falando, não, mas se você não tiver essa maturidade, você vai deixar, você vai ceder como? De que forma? Se você não está vazio de você, né? Então é isso que eu sempre falo, e é uma questão de simplicidade, humildade e querer entender, e querer ceder, e saber por que você está cedendo. O ego é tão ardiloso, você que está me ouvindo, é muito ardiloso porque ele te dá a ilusão de que você está movendo a vida, você está movimentando a vida, tipo, você está fazendo a vida acontecer. Olha, isso é a maior ilusão que a humanidade está presa. E você que está me ouvindo, você empresário, você gerente, você... Isso aqui serve para você, você administrador, você líder. Nós não estamos falando de um Deus religioso aqui, não. Você vai entender que Deus é esse. O porquê estamos falando tanto de Deus, frisando, você vai entender depois. Mas para que você entenda isso, você tem que seguir o passo a passo. Agora, preste atenção no que eu estou te dizendo, para que você entenda o porquê dessa frase, deixa Deus ser Deus. Por você pensar e o ego conduzir você como se você estivesse movimentando a vida, fazendo a vida acontecer, é por isso que você ainda continua insistindo em muita coisa e muita coisa mostrando a você que essa sua insistência ela não está te devolvendo o que você está buscando. Porque a vida vive por si só, a vida acontece por si só, a vida se move dentro de uma inteligência suprema. Olhe para a natureza, se você olhar para a natureza, você vai aprender. As estações mudam, as plantas não estão pedindo para frutificar, nem estão pedindo para perder as suas folhagens, para reverdecer. As plantas estão pedindo nada, o oceano não se esvazia à toa, nem se enche de novo no ciclo dos seus rios que desaguam nele e acima. Tudo está acontecendo dentro de uma programação natural. Nós somos o resumo, a criação master dessa inteligência suprema que nos projeta como pessoas, que nos projeta como seres humanos, mas que somos a imagem e semelhança, o todo, a informação completa de um universo contido em um só endereço, chamado de ser humano. E quando você começa a perceber que há uma vida em ti, que a Bíblia denomina como Espírito Santo, que Sim. tem o controle, o domínio e é o Senhor da casa, quando você começa a perceber que essa vida em ti está e que a ti comanda, você começa a ceder os pensamentos do Anderson, do Diego, e começa a deixar Deus ser Deus. Pois é.